Queridos alunos da turma de C Sharp, chegou a vez de vocês para aprender sobre API, né? Ou seja, aprender sobre o padrão API que interliga todos os sistemas, seja ele desktop, seja ele web, seja ele um aplicativo para o celular. Então vamos falar de alguns temas utilizando então a plataforma .NET Core, ok? Então fica ligado aí, meu nome é Danilo e mais uma vez trazendo um conteúdo aqui de qualidade para que você possa estudar e se aprimorar cada vez mais, tudo bem? Então vamos lá, bora começar a aula. @99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bem, a galera de Node.js, de JavaScript, a galera de Ruby on Rails. Calma, gente, calma. A gente vai colocar um pouco de conteúdo aqui sobre C Sharp também, mas dentro da comunidade fechada a gente está falando bastante sobre Ruby, sobre Node, né? Então tem muita coisa lá dentro. Então, nada mais justo que a gente possa colocar um pouco mais de .NET Core também para o pessoal aqui do canal do YouTube, beleza? E não se esqueça, gente, de deixar o seu like nesse conteúdo, é muito importante para mim, tudo bem? E também não esqueça de deixar o seu comentário para que a gente possa ter mais sugestões de aulas para você, ok? Show, gente! Na nossa aula de hoje, o que vamos ver, né? Como eu falei para vocês, a gente vai usar a plataforma .NET Core para construir uma API e vamos usar então um ambiente Unix. No caso aqui eu vou usar o Mac OS, ok? Não vamos usar o Windows nesse caso, vou usar o Mac OS. Vocês podem utilizar o Windows também, porque o .NET Core ele também funciona para o Windows, funciona para várias plataformas. Eu vou utilizar o Mac OS para construir essa plataforma aqui junto com vocês, ok? Vamos ter o quê? Dois projetos em referências. Vocês vão ver então as referências desses dois projetos que eu vou utilizar. Vamos ter então essas referências por lib, né? Ou seja, elas vão se interligar um projeto com o outro. Vamos ter uma conexão manual, ok? Uma conexão com SQL Server manual. Para que a gente possa fazer essa conexão, vamos usar o componente chamado Docker, né? Ou seja, vamos usar o Docker para que ele possa gerenciar os nossos containers. E vamos usar um container do Docker para que a gente possa usar os comandos SQL, no caso aqui, ó, o server, ok? Beleza? Então esses são os pré-requisitos para a nossa aula de hoje. Vocês vão ver muita coisa interessante aqui, tá bom? Nessa aula a gente tem um conteúdo mais prático para mostrar para vocês como é que a gente vai criar essa API, né? É uma API basicamente que a gente vai criar uma API com documentação e um model chamado clientes. E vocês vão poder reproduzir isso na casa de vocês, beleza? Então agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso daqui que eu estou falando para vocês na prática. E eu vejo vocês então lá no computador. Muito bem, pessoal. De volta então a mais uma aula. E nesta aula vocês têm alguns pré-requisitos que vocês vão ter que fazer, ok? Eu já mostro para vocês, mas antes gostaria de mostrar para vocês que todos vocês têm o meu apoio aqui nas aulas particulares. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode me chamar e eu tiro a sua dúvida através da aula particular, tudo bem? Eu e você particularmente. Se você tiver algum projeto que você queira que seja desenvolvido, também entre em contato com a minha equipe para que a gente possa construir o projeto junto com você, tá bom? E se você, obviamente, quiser participar da nossa comunidade fechada, você tem o acesso a ele simplesmente clicando neste botão. Você vai pagar no mínimo aí R$24 na realidade no mínimo, né? Ou você tem outros planos lá também, onde você pode ter mais contato com a gente, trabalhando em conjunto dentro da nossa comunidade. Fechado, gente? É isso aí, beleza? Então, quais são os pré-requisitos que vocês vão precisar aqui, gente? Basicamente o seguinte, vocês vão precisar do Visual Studio, tá? No meu caso aqui eu estou usando o Visual Studio for Mac, tá bom? Como é que vocês podem fazer? Aqui, ó, download Visual Studio, né, for Mac, né? Se você tiver no Windows, download Visual Studio Windows, download Visual Studio Linux. Eu nunca usei no Linux, nem sei se tem, tá? Mas vocês podem colocar aqui para poder baixar qual é a versão do .NET que eu estou utilizando, ok? Vamos lá, deixa eu até ver aqui, até curiosidade, ó, for Linux, nunca usei no Linux aqui, vamos ver se a gente tem aqui também. Então o que a gente tem aqui, ó, Visual Studio Code, não é o Visual Studio, tá, gente? Tem uma certa diferença. Muita gente me pergunta, Danilo, eu não consigo fazer a mesma coisa com você que você está fazendo aqui no Visual Studio Code. Não é o Visual Studio Code que eu estou usando, tá? O que eu estou usando é o Visual Studio, tá? O Visual Studio 2019 para o Windows, ó, Visual Studio Windows. Vou colocar aqui o Windows 7, mas aí eu vou apagar aqui, ó, para mostrar para o Windows. Então é o Visual Studio, tá bom? Não é o Visual Studio Code. Tem uma certa diferença. O Visual Studio, ela é uma ferramenta, é uma IDE, ela é mais completa, ela tem diversas funções para trabalhar com C Sharp. Já o Visual Studio Code
ele é mais ali um concorrente do Sublime, ele é mais um editor de código parrudo. Então o Visual Studio ele já está mais para uma IDE, tá bom? Não o Visual Studio Code, tem uma certa diferença, tá bom? Visual Studio Code normalmente eu uso para linguagens de script, como o Node.js, né? Agora o Visual Studio eu já utilizo para fazer aplicações robustas em C#. Então tem essa certa diferença entre um e o outro. Acredito que não deve ter para o Linux, né? Mas você tem para o Windows e tem para o Mac. Se vocês acharem alguma versão do Visual Studio para Linux, se vocês conseguirem utilizar, colocando Docker, alguma outra coisa, coloca aqui nos comentários para que eu possa saber como vocês estão fazendo aí, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá. Então, vocês precisam do Visual Studio instalado, né? Para que você possa conseguir criar esse tipo de aplicação. Visual Studio, não Visual Studio Code. Outra que você precisa é do Docker, ok? Então você precisa ter o Docker instalado. Deixa eu abrir aqui o meu Docker dashboard, né? Então vocês precisam também instalar o Docker. E aí como que vocês instalam o Docker, tá, gente? Da mesma forma, download, aí vocês podem colocar aqui Docker, e aí o sistema operacional que vocês vão usar, Mac, Linux, Windows e assim vai. Vocês vão achar aqui como vocês fazem a instalação e o download do Docker, tá? E aí baixou o Docker, você tem uma certa configuração que você precisa fazer para instalar o SQL Server. Você tem o serviço lá, o container do Docker, chamado Microsoft MS SQL Server Linux. Então você pode baixar e configurar a sua instância do SQL Server no Docker. Fazendo assim, você tem um SQL Server rodando aqui no ambiente Unix aqui para que você possa então fazer as suas aplicações já utilizando o SQL Server. E aí depois, basta você fazer um dump desse script e subir isso num Azure, por exemplo, da vida, ou em algum outro sistema onde você vai guardar o seu banco de dados, na Amazon, seja qual for o serviço de hospedagem de sua preferência. E outro que vocês precisam ter aqui, gente, é o Azure Data Studio. Ou seja, o Azure Data Studio, ele também vai te ajudar para que você possa usar ele para utilizar a manutenção da sua base de dados em SQL Server, tá? Então, Azure Data Studio, ele vai conseguir fazer a conexão direta com o seu banco de dados, ou seja, a instância de conexão que você tem do próprio SQL Server, para que você possa criar suas tabelas, alterar, inserir registros, etc, tá? É como se fosse o SQL Management Studio para o Windows, tá bom? Então você pode utilizar o Azure Data Studio para fazer toda essa parte de manutenção do seu banco de dados, ok? Então, vamos lá. Gente, olha, revisando Visual Studio, depois o Docker, depois instalar a instância do SQL Server para Linux no Docker e depois o Azure Data Studio. Gente, olha só, se vocês quiserem que eu mostre para vocês como é que faz essa instalação, digita aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando somente como você instala o Docker, instala o SQL Server, toda essa parte de configuração, tá bom? Então, se vocês acharem necessário, coloca aqui nos comentários que eu faço essa parte para vocês, ok? Beleza. Com tudo isso pronto, gente, primeira coisa que a gente vai fazer é preparar uma base de dados aqui, tá? Então, eu tenho aqui o meu Azure Data Studio, né? E eu vou simplesmente fazer uma conexão com o meu banco de dados, né? Para que eu possa simplesmente começar a trabalhar com ela. Eu já tenho a minha instância preparada. Então eu vou dar aqui um New Connection e vou colocar aqui no meu localhost, e vou colocar o meu usuário aqui, que é o SA, e o meu password. Prontinho, vou colocar para ele lembrar e vou dar um connect. Ok, ele vai fazer a conexão aqui para mim. Ó. Beleza, feita a conexão, eu tenho aqui algumas bases de dados, ok? E eu vou criar uma nova, então eu vou vir aqui e vou fazer uma nova criação de uma base de dados. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um script e vou executar, né? Tá conectado aqui, vou pegar minha base de dados, ó, tem várias bases de dados aqui, eu vou criar uma nova. Como que eu posso criar uma base de dados no SQL Server por comando, tá? Basicamente, gente, vocês podem colocar SQL Server Create Database. Olha lá que interessante. Quando você coloca isso no Google, ele te traz várias informações de como vocês podem utilizar para criar database no SQL Server. Vamos entrar aqui na documentação da própria Microsoft para a gente olhar aqui, ó, Create Database e o nome da database. Muito simples, ok? Então, vou pegar essa informação e vou criar essa minha primeira tabela. Essa base de dados, né? Essa base de dados eu vou colocar aqui, ó, aula API, tá bom? Essa base de dados que a gente vai usar. E vamos rodar aqui para ele criar essa nossa primeira database da gente, ó. Beleza, executada. Agora eu vou vir aqui e vou dar um refresh. Prontinho, dando refresh aqui está a nossa base de dados, tá? Vou dar 2 cliques nela. Agora eu já estou nessa base de dados e vou clicar aqui em Query, ou seja, agora todo tipo de query que eu vou utilizar
para criar alguma coisa, tabela, comando SQL, qualquer coisa que eu for fazer, eu posso fazer diretamente dentro dessa minha tabela que eu acabei de criar, tá? E aí agora eu vou colocar mais algumas coisas aqui para vocês, aumentando aqui um pouquinho mais para visualização, e vou agora usar um script para criar dados, né? Ou seja, para criar uma tabela aqui para a gente conseguir utilizar. Então, ó, vou aqui também na internet e vou colocar aqui, ó, create table, ó, table SQL server. Ou seja, a gente começa a achar então documentações de como que a gente pode criar uma tabela. Então, vou usar essa documentação aqui e aqui tem, ó, algumas formas, ó, tá vendo? Outras formas. Eu quero criar já com o campo autoincremente, ou seja, um campo identity, coisa que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores de C#, né? Então eu vou voltar aqui, ó, vou colocar identity. E aí, ó, ele vai mostrar aqui para mim algumas formas como eu também posso criar com autoincremente, tá? E aí tá aqui, ó, mostrando para mim como que eu posso criar com autoincremente. Eu vou pegar essa informação aqui e vou utilizar ela para fazer a criação do meu objeto. Vou colocar aqui como cliente, tá? Essa vai ser minha tabela, clientes, tá? Sempre no plural, porque eu tenho vários registros dentro dessa tabela. Então, uma tabela no plural. O ID aqui seria o meu autoincremente e o meu primary key vai ser também o ID. Beleza? Eu vou ter aqui o nome e vou colocar aqui um varchar de 50, not null. Vou colocar aqui o endereço. Vou colocar um varchar de 100 e vou colocar aqui telefone e vou colocar um varchar de 20, tá? Gente, lembrando aqui, uma coisa importante. Tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, se vocês olharem na minha aula de Entity Framework, o Entity Framework ele consegue gerar para você tudo isso através dos migrations, ok? Mas a intenção desta aula é ensinar para você do zero, até a conexão do banco de dados, sem ter nenhuma dependência de nenhum ORM. Ou seja, eu estou mostrando para você como você cria do zero as informações, tabelas, classes e tudo mais. Existe a possibilidade de vocês utilizar o Entity Framework totalmente, tá? Vocês até vão economizar um pouco mais de tempo, mas estou mostrando dessa forma para o seu aprendizado, ok? Beleza, então vamos lá. ID, nome, endereço e telefone, e agora eu vou executar esse comando aqui, ó. Tá, eu tenho um erro aqui ainda no autoincremente, né? O autoincremente não é dessa forma no SQL Server, então vou voltar aqui, ó, MySQL, né? Eu não prestei atenção aqui e vou voltar, ó, e vou colocar aqui que eu quero SQL Server. Então vou olhar da documentação da Microsoft. Isso é muito comum, tá, gente? Você errar isso daqui e depois ficar perguntando: ô Danilo, como é que eu fiz isso? Danilo, eu tentei fazer o autoincremente e não deu certo. Danilo, eu tentei fazer o autoincremente e não deu certo. Aqui, ó, o comando é identity, tá bom? Então vou voltar aqui, ó, vou mudar para identity. Então muda de linguagem de banco de dados para linguagem de banco de dados. Então no PostgreSQL é de um jeito, no MySQL é de outro jeito, no Oracle é de outro jeito, no SQL Server é de outro jeito que você faz. Mas é interessante você aprender de múltiplas formas para que você possa entender que linguagem de programação é ferramenta, como eu sempre falo para todos os meus alunos, né? Então aqui, ó, tô criando essa tabela agora, vou rodar, bom, bonitinho, certinho, funcionando, tabela criada com sucesso. Agora eu vou fazer aqui um select básico para ver se eu consigo retornar esses dados. Select asterisco from clientes. E vamos ver se ele vai retornar alguma coisa pra gente. Ó, retornou nossa tabela, não tem nenhum dado. E aí agora eu vou inserir um dado, tá? Então vou colocar aqui um insert into. E vou colocar a minha tabela clientes. E vou colocar as informações que eu quero. Como o ID é autoincremente, eu não preciso colocar o ID, endereço e telefone. Então essas são as opções que eu quero colocar. E nos values, ou seja, os valores que eu vou colocar aqui, vai ser Danilo. O telefone, o endereço, na realidade, vai ficar aqui como Rua Teste 123 e o telefone vai ficar mais 5511 e um número aqui qualquer, simplesmente para ter um telefone aqui, tá? Beleza, agora eu vou rodar esse comando aqui, ó, para fazer o insert. Rodando aqui, beleza, uma linha executada. Agora eu vou colocar aqui a Lana também, ó, Lana, né? E vou colocar mais um insert aqui no nosso comando. Rodando, mais um insert aqui funcionando. Beleza. Vou comentar esse comando aqui que eu coloquei para incluir, né? E vou dar um select. Aí tem, ó,
já tenho os dois dados aqui cadastrados na minha base de dados SQL local, tá? Show! Então agora eu já posso até fechar aqui o meu Azure Data Studio, porque eu não vou usar mais nada do que está aqui, tá? Eu só vou agora começar a criar os dados na API. Fechei aqui. Ótimo. Voltando então para o Visual Studio, agora eu vou criar um novo projeto. Então, criando um novo, eu vou clicar aqui no App, ou seja, eu vou escolher uma das aplicações já configuradas aqui, que vem por padrão no Visual Studio. E nesse eu vou escolher aqui, ó, API, tá bom? Então, eu vou escolher esse tema para que a gente possa criar, tá? Então, tá aqui, ó, bonitinho. Deixa eu ver qual mais tem aqui, Empty API, Application, ó, Web Application, aí tem Web Application MVC, Blazor, tem várias outras aqui, ó, com Angular, com React, com Angular mais Redux. Essas outras aqui eu vou falar para vocês um pouco mais para frente, tá? Criar um .NET com Angular, criar um .NET com React, vocês vão ver isso daí um pouquinho mais para frente. Essa é somente uma introdução do que tá vindo pela frente aí, então fica aguardando aí que vocês vão ver muita coisa legal aqui, tá? Então eu vou pegar aqui simplesmente a API normal, Next, e vou colocar aqui, ó, .NET Core na versão que eu tô, a última aqui que é a mais atual no momento desse vídeo, Next, e aí aqui eu vou criar a minha aplicação. Então vou colocar aqui, ó, API, aula, YouTube. Beleza. E aí, meus amigos, ó, YouTube, tá aí. API, aula, YouTube, tá aí, vou criar agora, pum. Criei a aplicação, ele está gerando para mim de acordo com o template, tudo bonitinho. Então está fazendo toda a criação aqui, ó. É só a gente esperar um pouquinho para que ele possa finalizar essa criação. Vamos lá? Eu vou acelerar o vídeo aqui. Prontinho, criação feita. Agora eu já tenho aqui a minha estrutura de diretórios, onde ele vem com esse controle padrão aqui que a gente possa utilizar, né? Só para a gente ter uma base de exemplo. Vem com um modelinho aqui que ele criou, né? Ou seja, uma classe que está utilizando diretamente para esta API. Né? E vem com algumas configurações aqui já pré-configuradas para que a gente possa ver como é que funciona, tá? Então é simplesmente para que a gente possa entender aqui, no meu settings aqui tá vazio, tá? E a outra coisa importante aqui também é o launch, tá? Esse launch aqui, ó, ele é bem importante, porque nele mostra qual que é o URL que vai startar a aplicação, né? Qual que é a porta que está sendo utilizada, como que ele vai rodar no ES Express, como que ele vai rodar no localhost, qual que é o ambiente que ele está fazendo, como é que vai ficar aqui no localhost, tá vendo? Então tem toda a configuração aqui que vocês podem mudar, inclusive ambiente de desenvolvimento, qual que é a URL que vai abrir, tá vendo? Então nesse launch URL, ele está falando que quando iniciar a aplicação, ele vai iniciar a aplicação abrindo este controller aqui, ó, né? Ou seja, esta rota, né? Agora vamos analisar esse controller. O que que a gente tem nele? A gente tem aqui uma assinatura, né? Assinatura também que eu já ensinei para vocês aqui no canal do Torne-se um Programador como que cria assinatura, né? Mas essa assinatura aqui basicamente é uma classe que ela herda, né? Deixa eu ir aqui na declaração dela. É uma classe que ela herda algumas informações de assign, né? E ela vira um atributo. E nelas ele dá alguns poderes para essa classe diretamente. Nela também tem uma outra assinatura chamada rota, e nessa assinatura eu estou falando que o nome principal dessa rota vai se chamar controller. Diferente do que eu já tinha mostrado para vocês lá nas versões anteriores do .NET MVC, você tinha então a opção de vir diretamente no seu arquivo de rota e automatizar, ou seja, mudar o seu endpoint de rotas aqui. Existe essa possibilidade de você fazer as rotas por aqui? Sim, existe. Mas quando você está criando uma API, é muito mais simplificado você colocar as suas rotas diretamente no controller que você está utilizando e nas ações que você está fazendo, tá bom? Então é muito mais simples para que você possa fazer então uma API assim. É bem parecido, para quem já trabalhou com Rails, né? Existe um framework chamado Sinatra, e ele é muito bom para fazer API também com ele. E ele vem desse mesmo padrão, onde você pode colocar as informações que você quer sobre controllers, sobre rotas e o caminho dessas rotas diretamente aqui. O Java também tem isso, né? O Java ele tem um framework chamado Spring, ele tem também essas assinaturas que você coloca definindo quais são as rotas. Então são bem parecidos nessas linguagens aqui, ok? No C Sharp, então, você tem dessa forma. Agora eu vou rodar aqui só para a gente ver o que vai acontecer, né? Como é que ele vai startar, como é que vai ficar esse projeto. Deixa ele startar aqui para a gente, levantar, e aí a gente vai conseguir ver ele rodando aqui diretamente no nosso browser. Ele pega aqui, gente, o seu browser padrão e já abre, tá? No meu caso aqui abriu numa outra tela, estou trazendo aqui para vocês, ó. Então ele já trouxe aqui para mim, né, essas informações. Agora vamos entender, né? Ele primeiro trouxe aqui, ó, nessa rota. Se eu tirar aqui, ó, essa rota e for rodar, ele vai dar aqui 404, ou seja, ele não vai achar essa minha rota na home, né? E ele abre por padrão essa rota aqui, ó, whether
forecasting, né? Ou seja, ele está abrindo aqui esta rota aqui, ok? E aí eu vou voltar aqui na minha aplicação e a gente vai olhar então no Launch. Tá vendo que ele abre esta rota, né? Esta rota manda para quem? Manda para esse controller. Por quê? Porque é o nome do controller. Esse nome do controller que está colocando aqui, ó, ele entende que essa rota é para esse controller, então ela consegue abrir dessa forma. Vai ficar mais claro quando a gente for fazer o nosso controller manualmente, tá? E a gente tem então esse objeto, e esse objeto ele tem aqui algumas assinaturas, que é a data, a temperatura aqui também para fazer esse cálculo da temperatura, e um summary aqui para poder mostrar então essas informações. E aí aqui dentro eu tenho o preenchimento dessas propriedades e simplesmente mostrando esse array aqui como enumerable, e esse enumerable mostrando então o nosso conteúdo diretamente aqui nessa nossa lista. Então é uma das formas de mostrar aqui uma API, uma das formas de fazer. Então com essa você tem essa base para como que você pode começar. Agora no nosso caso, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou criar um novo projeto. Então esse é um novo projeto que vai ser um projeto de library, ok? Para que a gente possa trabalhar em conjunto. Então aqui, ó, eu vou clicar na library e vou pegar aqui, ó, o class library do próprio .NET Core. Vou ir para o próximo, vou pegar a versão do .NET Core e vou colocar aqui como models, ok? Então essa opção aqui vai ter todos os meus modelos aqui dentro. E eu vou criar esse meu modelo. Beleza? Criando então meu modelo aqui. Show! Agora eu já tenho aqui funcionando para mim. Nesse modelo, uma das coisas que eu vou fazer aqui que é importante é a conexão, onde eu vou passar a string de conexão deste modelo para as outras aplicações. Existem várias formas de fazer isso, mas vou mostrar uma estratégia muito simples que você pode utilizar para você, toda vez que for chamar dessa aplicação a sua outra camada aqui, nessa camada de modelos, você conseguir passar essa string de conexão, tá bom? Então eu vou criar uma classe aqui chamada conexão e ela vai fazer sentido para vocês um pouquinho mais para frente, ó. Conexão. Essa minha classe conexão, ela vai ser uma classe singleton, então eu não vou ter criação de dados nela, tá? Então eu vou colocar aqui, vou acelerar um pouquinho para vocês verem aqui. Prontinho, então por ser uma classe singleton, eu simplesmente coloquei aqui o meu construtor vazio e coloquei aqui uma propriedade chamada dados e é ela que eu vou preencher esses dados da conexão. Agora eu vou criar aqui um outro modelo. Vou renomear aqui também, colocando aqui como conexão, tá? Conexão. Agora eu vou criar um outro modelo aqui, ó. Esse modelo vai se chamar, então, de clientes, né? Ou seja, é a réplica daquela tabela que a gente criou no banco de dados, né? Então, ó, uma classe comum e ela vai se chamar como cliente. Nesse caso, cliente no singular. Clientes no plural, tabela, vários registros. Cliente, modelo, orientação objeto, para que eu possa utilizar. Então, cliente, new. E aí agora desse cliente eu vou criar as propriedades dele. Segura aí para a gente trazer aqui. Perfeito. Então agora o meu modelo já está aqui preparado, onde eu tenho um objeto chamado cliente, um construtor vazio, porque eu não estou usando ele aqui nesse momento. Tenho aqui então as minhas propriedades, ID, nome, telefone, endereço, né? Ou seja, os dados que eu usei para a criação daquela tabela. Tem aqui também um list de clientes, e esse list de clientes ele vai usar então aqui, ó, o SQL Connection para fazer a conexão diretamente com o SQL Server que eu instalei aqui na minha instância do Docker, né? Esse list aqui, ó, ele não está required, então eu vou usar ele aqui para que ele possa então, ó, usar essa informação do list aqui, que é a lista de coleções que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui, ó, eu não estou conseguindo utilizar o SQL Connection. Então o que eu preciso fazer? Eu vou clicar com direito nesse projeto, vou pegar aqui, ó, o SQL Connection, que é essa dependência que eu não tenho instalado nesse projeto, né? Vou clicar com direito e vou aqui em Manage Nugget Projects e vou simplesmente buscar packages, e vou simplesmente buscar a opção que eu quero. Tá aqui, ó, System Data SQL. E aí eu vou adicionar o System Data SQL na minha aplicação. Ele está fazendo aqui o download, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, ele está fazendo o download da minha informação, vai simplesmente vincular com o meu projeto. Eu vou aceitar aqui as informações, ele está fazendo o vínculo então diretamente. E aí agora eu passo a ter o using deste meu componente. Tá aí, ó, consegui vincular. Beleza, gente. Aí, olha só como que está feito essa classe aqui, ó. É uma classe simples que eu criei. Ela já tem conexão diretamente com o banco de dados, né? Diferente do Edit Framework, que você tem um componente lá, que você tem a conexão e você passa os modelos para ele. Nesse caso, eu estou fazendo manualmente a minha conexão com o banco de dados. Então eu utilizei o SQL Connection, desse SQL Connection eu utilizei o SQL Command, e desse Command eu estou fazendo ali o select da minha tabela clientes.
Nota que agora eu estou utilizando aqui, ó, conexão.dados, né? Ou seja, eu criei esta minha classe aqui para ela aceitar, uma classe singleton para aceitar essas informações de conexão. E dentro de cada modelo, eu estou usando essa minha classe conexão para passar a string de conexão para o meu connection. Beleza. E aí agora eu vou executar um header, né? O header que vai abrir um túnel com a minha base de dados. Eu vou pegar as informações que eu tenho diretamente na base de dados, trazer para cá. Depois que eu peguei todos esses dados, eu simplesmente tenho a minha lista preenchida. E aí eu venho aqui e fecho a conexão. Eu pego o meu comando, né? Ou seja, esse meu SQL command, e vou fechar a conexão. Ponto close. Ou seja, agora eu também fechei a conexão e ainda vou mandar o garbage collector aqui já limpar esse dado da memória, colocando aqui um dispose. Prontinho. Então já mandei ele limpar da memória, já mandei fechar a conexão. Posso até mandar aqui, ó, ele limpar a memória aqui também do comando que eu fiz aqui também, tá? Lembrando que isso aqui é opcional, tá, gente? O garbage collector ele passa e faz essa parte do dispose para mim, mas eu tô fazendo aqui simplesmente para mostrar para vocês aqui nesta aula. E aí depois que eu já preenchi esse meu objeto, nota que, olha só, gente, ó, eu vou executo o comando, executei o comando, retorno o header, retornei esse header, leio linha a linha dos registros que tem no banco de dados e vou adicionando uma nova instância de cliente preenchendo o ID, esse ID convertendo para inteiro, o nome convertendo para string, o telefone convertendo para string, endereço convertendo para string, ok? Colocando aqui, ó, as propriedades com os nomes iguais eu coloquei, né, lá na minha base de dados, ou seja, na minha tabela do banco de dados. E beleza, depois eu mando retornar essa lista. Beleza. Feito isso, então eu já tenho o meu modelo de clientes para que eu possa utilizar, tá? E aí agora eu vou criar uma nova classe aqui, ó. Essa classe que eu vou criar vai ser uma classe referente à apresentação dessa minha API. Ou seja, eu quero que ela tenha uma apresentação para que todo mundo que olhar ter uma referência do que é que essa API proporciona. Então na home eu vou fazer essa parte de referência. Então eu vou criar uma classe chamada apresentação. Apresentação, né? E beleza, vou criar essa minha classezinha aqui. Vou preencher ela só um segundo. Então agora a minha classe apresentação, eu simplesmente agora fiz aqui a minha criação dela, né? Deixa eu colocar a referência aqui também. Ó, vou adicionar a referência de collections. Beleza. E aí eu tenho a minha classe aqui, apresentação, que no construtor dessa classe eu utilizo então esse objeto privado chamado rotas, né? E nesse objeto privado é uma lista de string, né? Onde eu simplesmente coloco as informações nela. Então eu estou criando uma nova lista de string e estou adicionando rota. A rota que eu estou colocando aqui é uma rota chamada /clientes, que vai trazer esses dados de clientes do banco de dados que eu acabei de criar aqui com vocês, né? E aí eu tenho aqui, ó, duas variáveis públicas, né? Essas duas variáveis são as variáveis de instâncias, né? Ou seja, duas propriedades. Uma chamada mensagem, falando seja bem-vindo à nossa API. E a outra é a rotas, né? Uma outra que ela só, gente, isso aqui é importante. São propriedades somente leitura, né? Por isso que eu tenho somente o get aqui, eu não tenho o set. Essas duas propriedades são somente leitura. Uma para retornar esse bem-vindo e outra para retornar as rotas que estão privadas aqui. Para quê? Para que eu possa ter um efeito na minha API e mostrando qual que é a API principal, a mensagem principal e qual que é as rotas que eu tenho cadastradas diretamente nessa API. À medida que a gente for evoluindo esse projeto, vai ficar bem legal as formas como essas rotas vão ser apresentadas aqui, tá bom? E é simplesmente assim, tá? Só isso que eu preciso. Aí agora, gente, chegou a hora de a gente começar a ter os nossos controllers. Então aqui diretamente no meu launcher, eu vou tirar e eu quero que ele acesse a home diretamente, né? Então ele vai abrir a minha pasta principal. O launch aqui, ó, ele não vai abrir nenhuma específica. Eu quero que ele abra a home principal, tá? Vou salvar e aí agora eu vou criar um novo controller. Vou clicar com direito, vou vir aqui adicionar e eu vou adicionar aqui um new scaffold. E nesse scaffold eu quero aqui, ó, uma API controller vazia, tá? Então, na realidade, ó, pode ser essa API mesmo. E eu vou dar aqui um next e vou colocar o nome de home, tá? E vou dar um finish aqui, ó. E ele vai criar, então, esse nosso controller que a gente vai utilizar para a API. Então, deixa ele finalizar a criação. Beleza? Adicionando. Pronto, galera, novo controller criado. Vou abrir esse controller. A gente tem, então, aqui, ó, um controller que ele tá colocando uma rota chamada /API /controller. Então, tudo que vier desse controller, né? Ou seja, tudo que vier nesse nome, ele vai utilizar, então, o nome do controller aqui, home, para que ele possa fazer essas informações. Eu não quero isso, tá? Nesse momento, eu quero deixar essa rota aqui, ó,
vazia, tá? Eu quero deixar ela vazia. Simplesmente assim. E vou criar aqui, ó, um método nela, public. Nesse método, eu quero retornar aquela apresentação. A apresentação. E nela, eu vou simplesmente colocar aqui como a minha rota index, sendo a principal. E ela vai retornar aqui, então, uma nova instância, tá? Então, return uma nova instância de apresentação. Tá aí. Então, mando retornar essa nova instância de apresentação. Simples assim, uma rotinha básica aqui. E a minha rota aqui vai ser ou seja, vai ser vazio, ou seja, ela é a principal, tá? Agora eu vou dar um play aqui no meu sistema para a gente ver como que ele está ficando aqui essas informações. Deixa rodar. Ótimo, abriu aqui então. Olha lá como é que ficou a minha rota barra aqui, ó. Seja bem-vindo. E aqui eu tenho rotas barra clientes, né? Se eu usar aqui o barra clientes, ele vai ter essa rota aqui, ó. Não, ele não tem da 404, né? Então, agora a gente vai fazer essa rota de clientes. Então, voltando aqui na minha aplicação, eu vou clicar com direito e vou gerar, então, um novo controller. E esse controller que eu vou gerar tem a ver com o meu clientes, ok? Então, vou colocar aqui, ó, clientes. Gente, outra coisa importante. No clientes, nota que eu estou colocando aqui no plural, tá? O controller ele tem várias ações de clientes, por isso que aqui é no plural, clientes, ok? Beleza, vou finalizar. Gerando aqui, então, o meu controller clientes. Beleza, controller gerado. Prontinho, já está aqui configurado para mim. Agora, outra coisa que eu tenho que fazer é adicionar a dependência da referência que eu criei daquele modelo. Então, eu vou colocar aqui, ó, a referência de models para que eu possa utilizar esta classe de cliente diretamente nos meus controllers, né? E aí, agora, nessa minha rota, eu vou apagar isso aqui e vou colocar como clientes, ok? Ou seja, agora essa rota clientes vai passar a existir. E eu vou criar aqui um método index, tá? Public, e aí eu vou colocar aqui um list de quê? List de cliente, ok? Nota que agora eu não tenho o objeto cliente e eu vou adicionar o using aqui de models, ou seja, agora ele já fez esse vínculo aqui para mim. Eu vou colocar a ação index. E nessa ação index eu vou retornar a minha lista. Nota que quando eu criei este modelo aqui, ó, esse método eu criei como estático, para que eu não possa, para que eu não precise, na real, criar uma instância de clientes para retornar todas elas. Ele já é um método estático que já vai retornar, então, o dado para mim já feito no banco de dados. Então eu vou voltar lá no meu cliente e vou simplesmente aqui dar um return desta minha API. Return de quem? Desse meu objeto já preparado. Então eu vou pegar aqui o meu cliente, ponto, todos, ou seja, o meu método estático que retorna esses dados de clientes. Beleza, salvei. E aí agora eu vou rodar aqui, ó, o meu código para a gente ver o que vai acontecer quando eu entrar nessa rota de clientes, tá? Então deixa ele rodar aqui para a gente experimentar. Gente, todas as vezes que eu falo para meus alunos, eu sempre falo para eles, usem o sistema de vocês experimentando as coisas. Faça um pouco de código, experimente. Faça um pouco de código, experimente. Faça isso para vocês ir aprendendo com os erros que vão acontecer, tá? Ó, agora eu vou digitar aqui, ó, barra clientes. Nota que agora com barra clientes a minha rota passou a funcionar, tá vendo? Então o clientes aqui está funcionando. Porém, ó, eu não consigo ter string de conexão, tá? Está vazia e eu não consigo então acessar a minha base de dados, porque eu não tenho string de conexão, né? Então eu preciso arrumar a minha string de conexão. Mas antes disso, gente, eu quero mostrar para vocês que aqui, ó, também eu posso definir que esse meu método, ele vai ter a assinatura para GET, ou seja, HTTP GET. Somente GET vai poder utilizar nessa ação. E eu quero colocar também, tá? Que essa minha rota aqui, ó, ela é uma rota vazia, tá? Eu posso colocar, se eu não colocar nada, ela já vai entender que essa é a rota principal. Mas eu posso colocar, que eu quero colocar aqui como lista, por exemplo, tá? E eu posso colocar aqui também, ó, a vazia. E aí eu tenho dois tipos de rotas aqui, ó. Se eu não digitar nada, barra clientes vai entrar na index. Se eu digitar barra clientes, barra lista, ele vai cair aqui, tá bom? Se eu digitar barra clientes, barra algum símbolo, tá vendo, ó? Barra ID, alguma coisa, seria um símbolo que eu iria receber, tá? Então, nesse caso, só barra lista ou clientes vazio para ele rodar essa minha aplicação aqui, para ela rodar essa minha rota. Vou dar um play aqui para que a gente possa ver, só para vocês entenderem essa parte da rota aqui, que ela é em cascata, né? Clientes, aí você coloca outra, tudo dentro do mesmo controller, tá? Então, ó, barra clientes aqui, e aí ele vai dar o erro de conexão com o banco de dados,
E aqui, ó, se eu digitar o barra lista, vocês vão ver, ó, que ele vai cair na mesma rota, tá vendo? Ou seja, eu tenho essas duas rotas aqui. Se eu colocar listas, ó, já não existe, dá 404, tá bom? Então, outra coisa interessante aqui para vocês irem vendo aí como é que funciona, tá? Aí agora, ó, vou deixar desse jeito aqui para que vocês possam criar na casa de vocês e aprendendo nessa parte também. Beleza, agora a gente precisa fazer a conexão com o banco de dados. No .NET Core, a gente tem esse arquivo principal que é o Startup, né? Esse arquivo aqui, ele abre, ele faz todas as configurações, então, do seu, da inicialização do seu projeto, tá? E você tem aqui esse arquivo de configuração, que é o app settings. E nele você coloca as strings de conexões, igual eu mostrei para vocês na aula anterior, falando sobre .NET Core, né? Eu vou apagar também esse controller aqui que eu não estou utilizando. Então, ó, remover ele do projeto. E vou remover esse modelo aqui que também não estou utilizando. Opa, não é rename, é remove. Ó, também vou remover. Beleza, e agora a gente vai colocar a nossa string de conexão aqui, tá bom? Fiz aqui a minha string de conexão, então eu tenho aqui o nome connection strings, para que a gente possa utilizar essa chave aqui do meu JSON. E na minha conexão, eu coloquei aqui o caminho da conexão com o meu banco de dados SQL Server. Então eu coloquei server, o nome do servidor que eu estou utilizando, que no meu caso é localhost, database, aula 1, não é essa aula. Então, ó, se vocês esquecerem, volta lá no Azure Data Studio e nele você vai ter essa parte aqui, ó, que mostra as conexões. Você vai abrir a sua conexão de localhost, ele vai fazer a conexão para você, né? Obviamente que a instância do Docker aqui tem que estar ativa, tá bom? Como vocês olham no dashboard do Docker e aí vê se a conexão aqui de vocês está ativa, tá vendo? No meu caso está ativa aqui bonitinho. E aí eu vim aqui em Databases e eu tenho aqui, ó, aula API, ok? E é essa que eu vou utilizar. Então eu vou colocar aqui, ó, aula API. Show! Então, já tenho duas tabelas e olha só que interessante, tenho tudo aqui mostrando, ó, a tabela de clientes, ó, as colunas da tabela de cliente, eu consigo ver tudo bonitinho aqui listado, tá? Clicar com direito, mandar dar um select de 100 linhas, tá vendo? Ó, de 1000 linhas, na real, ele tá fazendo aqui para mim, tá vendo? Então, vocês podem ver dessa forma aqui. Beleza, voltando então, tá aqui configurado minha base de dados, eu já tenho então a minha tabela de clientes. Agora eu vou lá no meu arquivo Startup, né? Ou seja, meu arquivo aqui de inicialização. Nesse arquivo, o que eu fiz? Aqui na seção Configuration Services, eu basicamente estou utilizando aqui, ó, conexão.dados, né? Conexão é essa minha classinha que eu coloquei aqui. E aí eu vou simplesmente colocar aqui, ó, o using do models dela aqui, ok? E aí agora eu enxergo aqui esse dados. E pego a string de conexão, minha conexão, que eu configurei aqui diretamente na minha connection string, tá? Voltando aqui no meu startup, né? E aí eu simplesmente pego e jogo esses dados para cá. Uma vez que eu joguei aqui, eu já fiz essa conexão dos dados que precisam do meu SQL Server com a minha camada lá de modelos, onde eu posso simplesmente trabalhar em conjunto agora, tá bom? Feito isso, gente, agora eu vou dar um play aqui na minha aplicação, deixa ela rodar novamente para que a gente veja se isso vai, para que a gente possa ver se isso vai funcionar, né? Rodando aqui a aplicação, então. Beleza, agora eu vou digitar aqui, ó, barra clientes e vamos ver o que ele vai retornar. Barra clientes. Tá aí, gente. Então já trouxe os dois clientes que eu acabei de cadastrar, tanto o Danilo quanto a Lana, na minha API. Nota que aqui eu tô vendo aqui, ó, a minha API tá mostrando de um jeito diferente. Por quê? Porque eu tô utilizando um plugin chamado JSON Viewer diretamente no meu Chrome, tá? Então, se de vocês mostrarem alguma coisa assim, lembre-se, é porque você não tem um JSON Viewer instalado. Basta você instalar esse plugin para você conseguir enxergar o JSON de uma forma melhor, ok? Pessoal, então por enquanto é isso que eu queria mostrar para vocês, como que a gente pode criar inicialização de uma API, né, ou seja, de uma API, diretamente utilizando o .NET Core. Nas próximas aulas a gente vai ver como que a gente faz um create, como depois que a gente faz um put de dados, como que a gente faz um delete, né? Para que a gente possa ter esse cadastro de cliente por completo, tá bom? A gente vai fazer aula a aula explicando para vocês os próximos passos. Depois disso, a gente vai entrar com outras configurações, ensinando você, por exemplo, a utilizar tudo isso que você já estava vendo aqui com Angular, depois utilizar tudo isso com Vue.js, depois utilizar tudo isso com React, para que você possa aprender tudo isso que vocês estão querendo aqui, tá bom? Gente, se tem alguma sugestão,
Deixa o feedback aqui de baixo também nos comentários para que a gente possa saber se você gostou dessa aula. Se tem alguma coisa que você faz diferente também, coloca aqui nos comentários para que a gente possa aprender com você também, tá bom? Mas é assim que a gente vai ensinando e fazendo aqui um país melhor e um planeta melhor, tá bom? Então conto com vocês para que a gente possa fazer essa corrente do bem. Compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque com certeza um monte de gente que está querendo entrar na área de tecnologia vai adorar esse vídeo aqui, porque a API é um dos assuntos do momento e com certeza você passando isso para frente você vai ajudar, tá bom? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Fica com Deus e até mais e tchau, tchau!